A monarquia do Marrocos é uma das instituições mais antigas e emblemáticas do mundo contemporâneo. Enraizada em séculos de história, ela combina elementos de tradição islâmica, herança berbere, legado colonial e modernidade política. Diferente de outras monarquias constitucionais, onde o rei reina mas não governa, no Marrocos o soberano exerce uma autoridade real e multifacetada, sendo ao mesmo tempo chefe de Estado, líder espiritual e figura central na construção da identidade nacional. Educado no Ocidente, ele trouxe uma agenda de reformas e desenvolvimento ao país, sem, contudo, abrir mão do poder centralizado que caracteriza a estrutura do Estado marroquino. Seu reinado é marcado por um delicado equilíbrio entre tradição e inovação, conservadorismo religioso e diplomacia globalizada, carisma popular e controle institucional. Mais do que um líder político, o rei do Marrocos é símbolo de unidade nacional, respeitado por seus súditos e reconhecido internacionalmente por sua influência. Sua figura permeia todos os aspectos da vida pública, da política econômica à religião, da cultura popular à diplomacia. Esta análise em 6 partes busca revelar as múltiplas dimensões da monarquia marroquina, quem é Mohammed VI, como se organiza o poder. Quais são os rituais que sustentam sua legitimidade, de onde vem sua fortuna, qual sua relação com o povo e como a fé se entrelaça ao trono. Com esses elementos, compreendemos como a monarquia no Marrocos sobrevive e se fortalece em pleno século XXI, mantendo-se relevante tanto no imaginário popular quanto nos bastidores do poder mundial. O rei do Marrocos. Quem é Mohammed VI e por que é tão influente? Mohammed VI é o atual rei do Marrocos, no trono desde 1999, após a morte de seu pai, o rei Hassan II. Com uma figura que mescla tradição e modernidade, ele se tornou um dos monarcas mais respeitados e influentes do mundo árabe e africano. Sua liderança é marcada por reformas políticas, investimentos econômicos e uma presença constante, mas sutil, na vida pública do país. Educado em instituições de elite no Marrocos e na Europa, incluindo a Universidade de Rabat e a Universidade de Nice, Mohammed VI tem um perfil técnico e pragmático. Ele fala fluentemente árabe, francês, espanhol e inglês, o que lhe dá uma vantagem significativa nas relações diplomáticas. Diferente de monarcas que apenas reinam, ele governa com autoridade real e tem papel central em todas as decisões do Estado. Um dos aspectos mais marcantes de seu reinado é sua capacidade de manter a estabilidade em um país que vive no cruzamento entre África, Europa e o mundo árabe. Durante a Primavera Árabe, por exemplo, enquanto vários regimes foram derrubados, Mohammed VI optou por realizar uma reforma constitucional que, apesar de simbólica em muitos pontos, foi vista como um gesto de abertura e modernização. Isso ajudou a conter grandes revoltas e consolidou ainda mais seu prestígio. Além de sua influência política, Mohammed VI é conhecido como um rei do povo. Frequentemente visto em trajes casuais, caminhando sem escolta por cidades como Casablanca, Marrakech ou Rabat, ele cultiva uma imagem de proximidade com o cidadão comum. Sua atuação em causas sociais também é relevante. A Fundação Mohammed VI, por exemplo, investe em educação, saúde, habitação e apoio a pessoas com deficiência. O rei também é símbolo de continuidade espiritual no país. Como comandante dos fiéis, Amir al-Mu'minin, ele detém a liderança religiosa oficial, sendo visto por muitos como descendente direto do profeta Maomé. Essa posição lhe dá um poder simbólico muito forte, além do controle sobre instituições religiosas e a orientação espiritual da nação. Internacionalmente, Mohammed VI é considerado um mediador estratégico. Ele mantém boas relações com a Europa, os Estados Unidos, países do Golfo e até com Israel, após o restabelecimento das relações diplomáticas em 2020. Seu papel em questões migratórias, de segurança regional e antiterrorismo é reconhecido por líderes mundiais. O Marrocos, sob seu comando, tornou-se um parceiro-chave em assuntos africanos e mediterrâneos. Apesar disso, não faltam críticas. ONGs e grupos de direitos humanos apontam repressão a opositores, controle sobre a imprensa e falta de liberdade de expressão. Mesmo assim, o carisma do rei e sua imagem como modernizador têm garantido apoio popular significativo. Mohammed VI é, portanto, uma figura multifacetada, um rei que governa com mão firme, mas com aparência de proximidade.
que moderniza sem romper com as tradições, e que atua localmente com forte presença global. Sua influência não se limita ao Marrocos, ela ecoa por todo o continente africano e no mundo islâmico. Tradição e poder. Como funciona a monarquia no Marrocos hoje? A monarquia marroquina é uma das poucas no mundo que ainda concentra grande poder político nas mãos do soberano. Diferente de modelos como o britânico ou o espanhol, em que os reis têm funções meramente simbólicas, no Marrocos o rei governa de fato. Ele é chefe de Estado, chefe das Forças Armadas, presidente do Conselho de Ministros e comandante dos fiéis, título que lhe confere também a autoridade religiosa. Essa combinação de poder político e espiritual é rara e cria uma estrutura única. A Constituição marroquina, revista em 2011 durante a Primavera Árabe, manteve a monarquia como pilar central da organização do Estado. O rei nomeia o primeiro-ministro a partir do partido vencedor nas eleições parlamentares, mas mantém controle sobre áreas estratégicas como segurança, assuntos religiosos e política externa. Além disso, ele pode dissolver o parlamento, vetar leis e governar por decreto em casos excepcionais. O sistema é híbrido, uma mescla entre monarquia absoluta e monarquia constitucional. Apesar de o país ter um parlamento eleito e partidos políticos ativos, o poder real do legislativo e do executivo é limitado. A autoridade do rei está acima das demais instituições. Isso gera críticas de opositores e defensores da democracia, mas também é visto por muitos marroquinos como uma garantia de estabilidade, especialmente em um contexto regional marcado por conflitos, terrorismo e instabilidade política. O rei também exerce grande influência nas decisões econômicas. Muitos dos projetos de infraestrutura, turismo, agricultura e energia renovável são impulsionados diretamente pelo Palácio Real. O Marrocos tem atraído grandes investimentos estrangeiros, em parte graças à imagem de estabilidade e liderança centralizada promovida pela monarquia. O projeto da Cidade Verde, em Ben Guerir, os portos modernos como o de Tanger Med e a expansão de energia solar no deserto de Ouarzazate são exemplos dessa atuação. No campo cultural, a monarquia marroquina também é ativa na preservação do patrimônio e na promoção de uma identidade nacional que equilibra as raízes berberes, árabes e africanas. O rei tem promovido festivais, museus e centros culturais que reafirmam o orgulho nacional e fortalecem a coesão social. No entanto, há tensões sociais e políticas não resolvidas. Questões como desemprego juvenil, desigualdades regionais e liberdade de imprensa ainda geram protestos e insatisfação. Os críticos acusam o sistema de ser centralizador e de não permitir um verdadeiro debate democrático. Movimentos como o Iraque no Rif, região norte, mostraram que há uma demanda crescente por participação cidadã mais efetiva. Mesmo assim, a maioria da população continua a ver a monarquia como um símbolo de unidade e continuidade. O rei, com sua autoridade carismática e religiosa, permanece uma figura quase sagrada para muitos marroquinos. O sistema pode não ser plenamente democrático, mas funciona dentro da lógica própria do país, uma mistura de tradição, realismo político e adaptação gradual às pressões do século XXI. A fortuna do rei. Quanto vale a monarquia marroquina? A monarquia do Marrocos não é apenas poderosa politicamente, ela também detém uma das maiores fortunas reais do mundo. O rei Mohammed VI figura regularmente nas listas de monarcas mais ricos, com estimativas de fortuna que superam os 5 bilhões de dólares, segundo fontes como a revista Forbes e outras análises internacionais. Essa riqueza não vem apenas de impostos ou do tesouro do Estado, mas principalmente de investimentos privados, heranças familiares e participações em diversos setores da economia nacional. Grande parte da fortuna real está concentrada no grupo empresarial Almada, anteriormente conhecido como Société Nationale d'Investissement, SNI. Este é um poderoso conglomerado que atua em setores estratégicos como mineração, energia, bancos, telecomunicações, distribuição e até agricultura. O grupo, cujas ações estão sob controle da família real, é responsável por uma fatia significativa da economia marroquina. Empresas como a Tijarivafa Bank, um dos maiores bancos da África, a Marjane, rede de supermercados, e a Managem, mineração, são exemplos do poder financeiro da monarquia. A fortuna também se reflete nos bens imóveis da Casa Real.
Mohammed VI é proprietário de dezenas de palácios, residências reais, resorts e propriedades rurais, tanto no Marrocos quanto no exterior. O Palácio Real de Rabat, por exemplo, é um símbolo de luxo e tradição. Além disso, o rei possui uma coleção de carros de luxo, aviões privados e iates, alimentando ainda mais o imaginário popular e a curiosidade internacional. É importante destacar que essa concentração de riqueza acontece em um país onde há desafios sociais sérios, como desemprego juvenil, pobreza rural e acesso desigual à educação e à saúde. Por isso, a fortuna do rei é também alvo de críticas e questionamentos, especialmente por parte de ativistas e ONGs que denunciam a falta de transparência sobre os gastos públicos ligados à monarquia. Em resposta a essas críticas, o rei tem procurado reforçar sua imagem de filantropo e investidor no desenvolvimento do país. Através da Fundação Mohammed VI para o Desenvolvimento Sustentável e outras iniciativas, milhões de dirhams são investidos anualmente em programas sociais, educação, habitação e projetos de saúde. Essa atuação social ajuda a equilibrar a percepção pública e a justificar, em parte, os privilégios financeiros da monarquia. A fortuna real também serve como ferramenta de soft power e influência internacional. O Marrocos, sob o comando de Mohammed VI, tem financiado projetos em países africanos, promovido o Islã moderado e investido em diplomacia econômica. Tudo isso fortalece a posição do rei como um dos líderes mais influentes do continente. Assim, a monarquia marroquina não é apenas um símbolo de tradição e autoridade, ela é também um império financeiro altamente estratégico. Entre o luxo e a crítica, entre o poder simbólico e o capital econômico, a fortuna do rei Mohammed VI continua a moldar o destino do Marrocos, dentro e fora de suas fronteiras. Cerimônias e símbolos, o que torna a monarquia marroquina única no mundo. A monarquia do Marrocos é uma das mais antigas e culturalmente ricas do mundo islâmico. Sua força simbólica se traduz não apenas no poder político do rei, mas também na preservação de cerimônias, rituais e elementos visuais que reforçam sua legitimidade perante o povo. Essas tradições milenares, que misturam fé, identidade e autoridade, são parte fundamental da forma como a monarquia é percebida e sustentada socialmente. Um dos rituais mais emblemáticos é a Baiá, ou cerimônia de lealdade. Nessa ocasião, realizada geralmente no aniversário de coroação do rei, os principais representantes das regiões do Marrocos se reúnem para renovar publicamente sua fidelidade ao soberano. A cena é marcante. Vestindo túnicas tradicionais e turbantes, os representantes se curvam diante do rei, que assiste montado a cavalo, simbolizando autoridade e continuidade. A cerimônia, transmitida ao vivo na televisão, reforça o laço espiritual e político entre o povo e o trono. Outros momentos cerimoniais importantes são os casamentos reais, os funerais de membros da família real e a celebração da festa do trono, que ocorre em 30 de julho. Nessa data, o país para homenagear o reinado de Mohammed VI com desfiles, eventos culturais, festas populares e discursos oficiais. É uma oportunidade para exaltar a unidade nacional, com bandeiras e imagens do rei espalhadas por todos os cantos. A vestimenta do rei em eventos oficiais também é carregada de significado. Em muitas ocasiões, Mohammed VI aparece usando a djelaba branca, símbolo de pureza e tradição marroquina. Em cerimônias religiosas, ele pode usar o manto verde, cor associada ao Islã e ao profeta Maomé. Seu trono, geralmente decorado com arabescos dourados e tecidos luxuosos, é outro símbolo constante da majestade real. O Palácio Real, por sua vez, é não apenas residência, mas também local sagrado e político. O Palácio Real de Rabat é considerado uma cidadela dentro da cidade, com mesquitas, jardins, pavilhões e uma estrutura de guarda cerimonial altamente ritualizada. A imagem da guarda real em trajes vermelhos e brancos, montada a cavalo e armada com espadas cerimoniais, é uma das mais icônicas do país. Além dos ritos, a monarquia é representada por símbolos visuais como o emblema nacional, que traz o sol nascente às montanhas do Atlas, a estrela de 5 pontas e os leões protetores, e pela presença do rei nas notas de dinheiro nos selos oficiais e em monumentos públicos. Esses elementos reforçam o culto à figura do soberano como símbolo da nação. Essa teatralidade simbólica tem um efeito psicológico importante. Ela conecta o presente com o passado ancestral,
legitima o rei como herdeiro legítimo da tradição islâmica e berbere, e cria uma aura de sacralidade ao seu redor. Ao mesmo tempo, essa estética atrai turistas, fascina estudiosos e fortalece a imagem do Marrocos como país único no mundo árabe. Portanto, os rituais e símbolos da monarquia marroquina vão além da pompa. Eles cumprem um papel fundamental na manutenção da ordem social, na unificação cultural do país e na consolidação da autoridade do rei. São ferramentas de poder que, mesmo nos dias atuais, continuam a exercer enorme influência na vida política e espiritual do Marrocos. O rei e o povo, adorado ou temido. A relação entre o rei do Marrocos e seu povo é, ao mesmo tempo, de reverência, expectativa e tensão. Mohammed VI é amplamente respeitado por muitos marroquinos, que o veem como um protetor, modernizador e símbolo de estabilidade. No entanto, há também críticas, especialmente entre jovens e ativistas, que denunciam a falta de liberdades políticas e o poder quase absoluto do trono. Essa ambivalência revela a complexidade do pacto social entre a monarquia e os cidadãos. Desde o início de seu reinado, o rei Mohammed VI adotou uma imagem pública mais próxima e acessível do que a de seu pai, Hassan II. Ele é frequentemente visto em público vestindo roupas casuais, caminhando sem aparato ostensivo de segurança e tirando selfies com cidadãos. Essa postura contribui para sua popularidade e para a percepção de que ele se importa com o povo. Muitos o chamam carinhosamente de Rei dos Pobres, em referência a seus programas sociais e discursos que focam na justiça social. Iniciativas como a reforma do Código da Família, Mudavana, que ampliou direitos para as mulheres, e os investimentos em moradias populares, infraestrutura e saúde pública são citadas como avanços importantes durante seu reinado. A Fundação Mohammed VI para o Desenvolvimento Social é amplamente reconhecida por seu impacto positivo em comunidades carentes. No entanto, essa imagem positiva convive com denúncias de repressão política e controle da imprensa. Críticos do regime acusam o palácio de interferir nas decisões judiciais, silenciar vozes dissidentes e usar leis antiterroristas para prender ativistas e jornalistas. Casos como o de Nasser Zefzafi, líder dos protestos no Rif em 2016, e a perseguição a veículos de mídia independentes levantaram preocupações sobre o verdadeiro grau de liberdade no país. Além disso, muitos marroquinos, embora respeitem o rei, expressam frustração com o sistema político dominado por figuras próximas ao trono. A corrupção, o desemprego e as desigualdades sociais permanecem problemas graves, especialmente nas regiões do interior e entre a juventude urbana. Pesquisas e reportagens independentes mostram que uma parte crescente da população deseja reformas mais profundas e maior participação cidadã. Apesar disso, o rei mantém altos índices de aprovação. Isso se deve, em parte, à sua habilidade de se posicionar como árbitro acima das disputas políticas e como defensor da identidade marroquina. Quando há crises, como durante a pandemia de Covid-19 ou desastres naturais, o rei aparece como figura central de socorro e comando, reforçando sua imagem paternalista. A fé também exerce um papel importante nessa relação. Como comandante dos fiéis, Mohammed VI é visto por muitos como uma figura espiritual, além de política. Esse status confere a ele um respeito adicional, tornando qualquer crítica pública mais delicada e limitada por barreiras culturais e legais. Assim, o rei do Marrocos é ao mesmo tempo adorado por muitos e criticado por outros. Sua popularidade se sustenta em um delicado equilíbrio entre autoridade carismática, benefícios sociais concretos e controle do discurso público. Enquanto muitos o veem como uma figura quase sagrada, outros pedem mais transparência, abertura e democracia. Essa dualidade é uma das marcas mais fascinantes da monarquia marroquina contemporânea. Monarquia e religião, o rei como comandante dos fiéis. Uma das características mais singulares da monarquia marroquina é o papel do rei como comandante dos fiéis, Amir al-Mu'minin. Este título, que remonta ao período do Califado Islâmico, confere ao rei não apenas autoridade política, mas também religiosa. No contexto do Marrocos, essa dupla função transforma o soberano em uma figura quase sagrada, unindo o poder espiritual e o temporal sob uma mesma coroa. Diferentemente de monarquias europeias que se afastaram do papel religioso, o rei do Marrocos é o guardião oficial da fé islâmica no país.
Ele lidera as orações em ocasiões solenes, supervisiona o conteúdo dos sermões nas mesquitas, nomeia os imames e controla a política religiosa através do Ministério dos Assuntos Islâmicos. Essa posição não é meramente cerimonial, ela tem impacto direto na forma como o Islã é vivido e praticado por milhões de marroquinos. A origem do título se fundamenta na crença de que a dinastia alauíta, da qual Mohammed VI é herdeiro, descende diretamente do profeta Maomé. Essa linhagem sagrada legitima seu papel como líder dos muçulmanos marroquinos, colocando-o acima de qualquer autoridade religiosa local. Isso lhe dá um status de reverência que transcende a política e reforça a estabilidade do regime. No plano prático, essa autoridade religiosa é usada para combater o extremismo e promover um Islã moderado e tolerante. O Marrocos tem investido significativamente na formação de imames e pregadores dentro de uma linha doutrinária alinhada aos valores do reino. A estratégia é clara: impedir que ideologias radicais ganhem espaço e preservar a coesão social. Nesse contexto, o rei é visto como o protetor da fé verdadeira e equilibrada. O alcance do título também vai além das fronteiras nacionais. O Marrocos exporta sua experiência religiosa para outros países africanos e europeus, formando líderes religiosos em centros como o Instituto Mohammed VI de Formação de Imames. Isso reforça a imagem do rei como referência espiritual não apenas dentro do país, mas em todo o mundo islâmico, especialmente na África Ocidental, onde a influência do Marrocos é crescente. A atuação religiosa do rei também está ligada a questões identitárias. Ele é o responsável por preservar o modelo marroquino de religiosidade, que mescla o sunismo maliquita, o sufismo e as tradições locais. Essa síntese única é promovida como parte da excepcionalidade marroquina, um Islã pacífico, harmonioso e aberto ao diálogo interreligioso. Contudo, essa autoridade religiosa também gera críticas. Organizações de direitos humanos e grupos laicos questionam o controle estatal sobre a fé, argumentando que isso limita a liberdade religiosa e fortalece o autoritarismo. O fato de o rei estar acima da lei em matéria religiosa dificulta o debate e a reforma de certas práticas. Ainda assim, para muitos marroquinos, essa centralidade religiosa é vista como uma garantia de estabilidade em um mundo islâmico frequentemente dividido. Em tempos de crise, como durante a pandemia de Covid-19, a autoridade espiritual do rei foi novamente evidente. Foi ele quem ordenou o fechamento das mesquitas como medida de proteção, sem enfrentar grande resistência, algo impensável em outros contextos muçulmanos. Esse nível de obediência mostra o grau de confiança depositado nele como líder espiritual. Portanto, o título de Comandante dos Fiéis é mais do que um nome tradicional. Ele é uma ferramenta política, um pilar ideológico e um instrumento de controle social. Ao mesmo tempo, é uma fonte de orgulho nacional e de coesão cultural. Na monarquia marroquina, fé e poder caminham juntos, e é essa fusão que torna o reinado de Mohammed VI tão singular e duradouro. E aí, qual parte do vídeo mais te encantou? Conta aqui nos comentários, quais experiências mais você gostaria de viver. Poderá ser nosso próximo vídeo. Se você curte descobrir lugares incríveis como esse, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos destinos. Vem viajar com a gente pelo mundo.